Eu tenho 50 anos e comecei a escrever juridicamente quando estava prestes a completar 22. Então, no ano que eu faria 22 anos, foi a primeira vez que eu parei para escrever. Era meu 4º ano de faculdade e eu resolvi organizar uma revista de formandos com textos jurídicos. E ali eu fiz meu primeiro texto. São 29 anos que eu escrevo sobre ciência jurídica, sem parar. Sem parar. Isso é muito vital para mim. Se você me perguntar por que eu faço isso, eu não saberia dizer. Eu sei dizer que isso é vital. É algo, eu não consigo me identificar se não for assim. E não é simples você produzir ciência, porque eu faço ciência, diferente de fazer arte. Eu faço ciência. Fazer ciência é você entrar no jogo da ciência, que é um jogo para convencer e ser convencido. É um jogo de teste em que os seus pares vão lhe avaliar o tempo todo, para saber se o que você está defendendo faz sentido ou não faz sentido. Eu estou há quase 30 anos nisso. É muito difícil, muito desgastante, mas isso é, como eu disse, vital para mim. Vital mesmo. Sem isso, eu não me reconheceria. E a minha atividade acadêmica é uma atividade muito intensa. Eu sou professor titular da Universidade Federal da Bahia, portanto, eu estou no mais alto cargo possível da universidade. Já fiz tudo que tudo que formalmente um acadêmico pode fazer, eu já fiz. E tanto que cheguei ao ápice da carreira. E cheguei ao ápice da carreira com 47 anos. Eu consegui produzir uma ciência jurídica vasta, consistente e influente. Eu faço ciência porque isso é vital para mim. Sem isso, eu não me encontraria no mundo. Eu gosto disso. Eu gosto de inovar. Eu gosto de desafiar. Eu gosto de mudar os paradigmas. Na minha adolescência, haviam passado 20 anos dos festivais de música dos anos 60. Eu fui adolescente nos anos 80. Eram 20 anos, né, portanto. Mas aquelas imagens eram imagens em preto e branco. E pareciam ser muito mais antigas do que eram, mas só 20 anos. É bem menos tempo do que a gente tem hoje para 2005. Mas, e aí, você está se formando como adolescente, portanto, fazendo a sua transição para a vida adulta, e você vê aquela imagem de Caetano Veloso no Festival de Música da Record de 1967, e que ele desafia os estudantes caretas, e veja, os estudantes eram caretas, os estudantes caretas de 67, ele entra com um paletó, um blazer de tweed inglês, com uma gola rolê, com os argentinos cabeludos, tocando guitarra, e ele começa a cantar Alegria, Alegria. Né? E a galera vaiando, ele cantando Alegria, Alegria, até que chega no refrão, de Alegria, Alegria, e o refrão é uma pergunta, né? Porque ele vai caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, eu vou. O Sol, que era o jornal, né? O Sol se reparte em crimes, o jornal O Sol da época, né? O Sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, né? O pessoal indo para a Lua, guerrilha de Cuba. Ele vendo as coisas, ele andando e vendo as coisas acontecendo. Espaçonave, guerrilha, o Sol na banca de revista, Cláudia Cardinale, vendo tudo isso, e ele querendo experimentar o mundo. Querendo experimentar o mundo todo. Ele quer tudo. Ele quer Cláudia Cardinale, quer espaçonave, quer guerrilha e quer ler o Sol numa banca de revista. E ele faz a seguinte pergunta: eu vou, por que não? Por que não? Aí ele pergunta, né? Por que não?
Aquela pergunta é uma pergunta muito formadora do meu caráter. Fica em mim. Então, eu faço ciência sempre perguntando isso. Por que não? Eu vou. Por que não? E é a minha curiosidade despertada para isso, para poder investigar. Eu não tinha rigorosamente muitas opções. Eu sou de uma família de classe média, que teve muita dificuldade com o plano Collor, em 1990. Eu fiz terceiro ano em 92. Então, foi muita dificuldade, meus pais sofreram bastante com o plano Collor. De modo que, e eu sou o mais velho dos filhos, de modo que para meus pais era muito importante que eu seguisse um caminho mais seguro. Não havia opção além de ser médico, engenheiro ou fazer direito. Não havia. Então, de modo que não houve uma racionalização. Eu não me via vocacionado. Eu não me via vocacionado a nada a não ser, talvez a única coisa que eu me sentisse vocacionado, embora essa palavra vocação talvez não fosse falada por mim naquela época, era que eu gostava muito de organizar as coisas. Organizar as coisas. Ou, para mais uma vez citar Caetano, eu gostava de organizar o movimento, orientando o carnaval. Isso eu gostava de fazer. E gosto até hoje. Isso é da minha personalidade. E talvez, e aqui fazendo uma análise retrospectiva, eu tenha ido pelo direito por imaginar que o direito fosse o caminho e que essa vocação, que era muito clara para mim, se concretizasse com mais facilidade. Né? Mas se você me perguntar se eu queria, eu não sabia nem o que eu queria. Para você ter uma ideia, eu fiz 5 anos de direito, em toda a minha faculdade, toda ela, eu queria ser juiz. Eu nunca fui juiz. Até porque perdi o concurso para juiz logo depois que me formei. Quando eu perdi o concurso para juiz, eu já era professor. E eu intuí que era o caso de tentar advocacia. Sem nenhum ascendente que pudesse me ajudar. Começar simplesmente do zero. E foi o que eu fiz. Sou advogado há muitos anos, 26 anos. 26 anos. Então, respondendo a sua pergunta, foi um caminho que eu construí caminhando. Os temas que eu escolhi no início de tudo, eu escolhi por influência dos meus professores. Porque eu admirava o que eles falavam e eu queria seguir o pensamento deles e desenvolvê-los. Ora, eu escolhia porque eu sentia que havia uma lacuna no pensamento sobre o assunto, então eu queria preencher essa lacuna. Então havia uma questão de oportunidade aí. Mas hoje é muito diferente. Hoje, a escolha do tema vem pela minha intuição de que aquele é o tema sobre o qual se precisa pensar. Eu estou criando pautas. Então, tem assuntos, tem pautas teóricas hoje na minha área que eu que criei a pauta. Não estou dizendo que as minhas ideias vão prevalecer. Eu sempre me interessei por essas confrarias que reunissem diversas inteligências, múltiplas inteligências. E a Academia de Letras da Bahia é uma das instituições mais antigas em funcionamento em Salvador. É uma instituição de mais de 100 anos, uma instituição da qual fizeram parte pessoas fundamentais do pensamento, da cultura da Bahia, de Salvador. E aquilo, evidentemente, me atraiu pelo meu estilo, meus gostos pessoais, aquilo me atraiu. E aí eu fui procurar me aproximar da academia. Me aproximei para poder entender como ela funcionava, entender as suas praxes, né? Entender a sua cultura, conhecer. E a partir daqui eu vou levantar uma hipótese, porque a gente nunca vai saber o que fizeram os acadêmicos me escolherem.
porque o processo de seleção da academia é uma espécie de conclave. Então, os acadêmicos deliberam, numa reunião, quem eles querem convidar para a academia. Eu, como eu disse, estava desde 2014 e eu já havia manifestado o interesse de entrar na academia, mas as pessoas estavam me descobrindo, né? Me conhecendo, era muito natural, queria saber quem é, qual é o compromisso com a academia. E eu percebia que as vagas iam abrindo e a minha hora não chegava. Eu entendia perfeitamente que não era a minha hora. Havia outras pessoas muito mais qualificadas do que eu, com muito mais história do que eu, mas eu fui entendendo e os acadêmicos foram percebendo que o meu desejo era um desejo sincero. E que eu, talvez, preenchesse os pressupostos para ser da academia. Aí aconteceu um fenômeno que para mim, foi a causa, mas, como eu disse, eu não tenho como saber se foi essa causa, mas se eu pudesse especular, foi isso. Eu já era uma pessoa conhecida, eu sou uma pessoa conhecida na minha área, minha obra escrita é muito vasta, é uma obra de direito, é uma obra em letras jurídicas, e a academia sempre teve pessoas das letras jurídicas, foi formada, inclusive, a formação original da academia era basicamente composta por pessoas das letras jurídicas e pessoas da área médica, a primeira formação, eram médicos e juristas, né? Eu tenho uma obra jurídica muito grande, eu tenho uma obra jurídica bastante, como é que eu posso dizer, sem ser pedante ou cabotino, eu tenho uma obra jurídica bastante relevante, muito referida. Então, eu tenho uma certa, digamos assim, uma certa autoridade doutrinária, uma autoridade como jurista. Então, eles já sabiam disso. Já sabiam disso, porque quando eu comecei a me chegar à academia, eles foram buscando informações e ouviam esses relatos que confirmavam todos, que convergiam todos para o mesmo diagnóstico, a mesma impressão a meu respeito. Então, eu tinha uma boa imagem com eles, mas eu era muito novo, e eles iam me deixando ao lado, guardando com carinho, isso na minha imagem, assim, eles estavam me guardando com carinho, e outras pessoas iam tomando o meu lugar, e todas excelentes, inclusive. Até que, em 2017, aconteceu um julgamento muito relevante, que foi um julgamento envolvendo a campanha presidencial e poderia implicar o afastamento do presidente, à época, Michel Temer, que havia sucedido a presidente Dilma Rousseff por conta do impeachment. E esse julgamento foi televisionado. E os dois dos ministros que votaram longamente e me citaram. Citaram minha doutrina sobre o assunto. E citaram longamente para encampar as ideias, né? Como aquele julgamento era muito rumoroso, aquilo teria sido, na minha visão, uma espécie de legitimação da minha figura. Impressão de que meu nome apareceu por esse julgamento. Apareceu, tem Fred. Tem Fred, olha o Fred aqui. Ó. Acho que eu cheguei porque, primeiro que eu mostrei que eu tinha realmente um desejo sincero não era uma coisa puramente por vaidade, embora sempre seja por vaidade, não era puramente por vaidade. Eu achava que eu queria dar uma contribuição para a academia, e eu sinceramente acho que dei uma contribuição para a academia nos últimos 8 anos. Então havia o desejo sincero que eles reconheceram, e havia, de fato, um reconhecimento do que eu represento para as letras jurídicas. E as letras jurídicas, até aquele momento, estavam subrepresentadas, digamos assim, no quadro da academia. Porque, embora houvesse muitos acadêmicos formados em direito, e há muitos até hoje, só havia um que, tendo sido formado em direito,
a sua produção literária tinha sido uma produção nas letras jurídicas, que era exatamente Paulo Furtado. Não havia outros que tivessem à época, né, que compusessem o quadro à época, que tinham produção em letras jurídicas. Então havia uma sub-representação. As letras jurídicas sempre tiveram na academia uma boa representação. Perceberam o peso que eu tinha como jurista, e aí as coisas casaram e eu fui. Eu entendo a Academia de Letras da Bahia como um centro de inteligências baianas. Letras aí não são letras em sentido estrito, no sentido de ser literatura, poesia, teatro, romance. Letras aí é de pessoas letradas, né? Mais ou menos isso. São pessoas ilustradas, uma casa da ilustração. Então, isso é a primeira premissa do meu pensamento. E ao longo da história, a academia é um ser vivo. A academia não é só um CNPJ, ela é um ser vivo. Ela vai se ajustando a isso. Ela começa com um conjunto de personalidades, muitas das quais grandes autores, mas era um conjunto de personalidades de uma Salvador do início do século XX. A tendência era que fossem personalidades da medicina e do direito, ainda que Arlindo Fragoso fosse um engenheiro. Ao longo do século XX, se veja que a academia ela como organismo vivo que ela vai percebendo que ela é um lugar de acomodação das inteligências. A academia será tão maior quanto maiores forem os seus membros. E será tão maior quanto maior for a diversidade, ou quanto melhor for a amostra da enorme inteligência, da enorme quantidade de inteligência que a gente tem na nossa Terra. Esse é um movimento que eu percebo na academia, há uma linha aí clara, evolutiva disso. Acho que é um movimento, em alguma medida, querido e desejado pelos acadêmicos. Tomara que eu consiga participar disso. O próprio estatuto da academia, que não é muito claro, e eu acho que a gente está passando por um momento de reflexão profunda. A nós mesmos na academia, por que a gente serve? A gente é um lugar sagrado, para onde são escolhidos 40 pessoas que serão imortais, porque seus nomes serão lembrados para todo sempre. Sempre que houver um sucessor, vai ter que lembrar de seu nome, então se você nunca vai morrer propriamente, porque seu nome será sempre lembrado. É disso que se fala quando se fala de imortalidade, né? É que seu nome nunca vai ser esquecido. É isso, só um lugar para onde vão essas 40 pessoas que se auto-escolhem, se autorregulam. Parece que a academia, ela tem de se ressignificar. E essa ressignificação da academia passa pela sua inserção cada vez maior na sociedade civil soteropolitana, sobretudo soteropolitana, mas é claro que baiana também, mas sobretudo soteropolitana. E aqui não é uma inserção apenas passiva, no sentido de que ela faz seminários, painéis, colóquios, chama alguns acadêmicos para falar e as pessoas ficam ouvindo. Embora isso seja legal, não pode ser só isso. É preciso um tipo de atuação mais ativa. E eu gostaria da academia, com essa dupla atenção, uma atenção de agir mais na sociedade civil, menos como uma exposição de ideias, menos magister dixit, e mais uma atuação direta na sociedade, e também com esse movimento de trazer para a academia variados tipos de inteligência e com pessoas muito relevantes. Nós temos que trazer pessoas muito relevantes para a academia. Temos que convencer pessoas muito relevantes de que fazer parte da academia é bom.
Eu gosto de aprender as coisas. Então, nesse sentido, eu ganhei muito na academia, que foi exatamente o que eu queria ganhar na academia. Não fui para, evidentemente, não fui para a academia para isso impactar na minha atividade profissional. Eu fui para conhecer coisas, conhecer gente, estar ao lado de pessoas que eu reputo interessantes para a minha formação intelectual, a minha convivência, pessoas agradáveis, muito inteligentes. A quimera de quem entra na academia é a de sempre existir alguém que se lembre de você. No mínimo, a pessoa que vai suceder você na cadeira. Se você tiver uma vida mais frutífera, haverá muito mais gente que vai se lembrar de você por muito mais tempo. Se sua vida for pouco significante, ao menos uma pessoa vai se lembrar de você. E por isso surge essa ideia de imortalidade, de que eu particularmente gosto. Se você me perguntar assim, é vaidade? É. É uma vaidade. A vaidade de um medo, talvez, né? Uma vaidade e uma insegurança de que você não vai morrer, porque sempre vão lembrar de você. É isso que é mortalidade. Isso é um símbolo. A gente não precisa levar tão a sério. A gente não é mais importante do que ninguém. A gente não tem nenhuma grande importância para o mundo. Mas a gente se reconhece entre nós essa importância e esse elo, né? Esse elo que nos une. A imortalidade na academia, ela é curiosa. Para quem está de fora é curiosa, porque é um título autodado, né? Você se atribui à imortalidade, o que é, enfim, um pouco cabotino, digamos assim. Mas essa imortalidade, evidentemente, não é uma imortalidade física. É uma imortalidade que diz respeito a uma das dimensões da vida. Uma das, não é a vida física. É aquela ideia de que você tem muitas mortes. Há mortes em vida, há a morte como fim, o fim da vida biológico, e há a última das mortes, a morte final, que é aquela que ocorre quando a última pessoa que lembra de você morre. Porque aí você morre. Já não tem mais ninguém que lembre de você. E enquanto houver uma pessoa que lembra de você, você está vivo. Sempre. Eu decidi que eu viverei em Salvador. E decidi que sou professor, além de advogado, sou professor da Universidade Federal da Bahia, uma universidade pública, com duas decisões de vida: estar em Salvador, ser professor na universidade pública. E sou mais ou menos novo, né? Estou no meio da vida. Então, se perguntar o que é que eu quero para os próximos anos, eu quero manter a minha vivacidade intelectual, eu quero permanecer com o bumbum de bebê cheirando a talco, como Gil fala na canção, sempre que ele sobe ao palco. Então, eu quero permanecer jovem, intelectualmente jovem, disposto a me aventurar em terrenos desconhecidos, porque também uma outra forma, o início da sua morte em vida é quando você decide só ir para os caminhos conhecidos. Eu acredito piamente nisso. Eu li isso num texto de Olavo Amaral, ele falando sobre o pai, e ele disse isso, eu achei belíssimo. Você começa a morrer quando decide que só vai caminhar por caminhos conhecidos. E para quem está na ciência, se você tomar essa decisão, você está morrendo cientificamente. Então, eu quero me manter vivo intelectualmente, quero me manter útil para a Universidade Federal da Bahia, contribuindo com os alunos, boa parte deles alunos de famílias bem carentes. Portanto, eu quero contribuir com isso,
quero continuar produzindo, vivendo bem ao lado dos meus amigos e nessa cidade que é a cidade que eu escolhi para viver.